estudos para concursos, atendimento sobre análise de redes sociais na comunicação organizacional, para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Mas também serve para outros concursos de atendimento. 17. A abundância de fluxos e demandas informacionais requer reconhecer a organização como ator social com influências multidirecionais. Nessa perspectiva, a rede não é apenas uma cadeia de vínculos, mas também uma maneira de analisar e entender os processos de comunicação no contexto das organizações de uma forma dinâmica e próxima da prática cotidiana, considerando-se as relações que as constituem. Ao estabelecer vínculos internos e externos entre diferentes conjuntos de ação, a análise das redes de comunicação possibilita estabelecer anexos explicativos entre as relações dinâmicas do sistema, do nós da comunidade de comunicação com o ecossistema externo do eles, possibilitando inclusive identificar suas dialéticas na definição cognitiva com campo de ação comum. Dentro das organizações, pode-se utilizar a metodologia de rede para identificar relações de cooperação e conflito, bem como para avaliar as influências da hierarquia e de interesses individuais nas relações e as interações dentro dos setores e transsetoriais e as competências e as relações do poder. No aspecto das redes externas, cabe considerar o atendimento à captação de informações que possibilitam adequar as demandas e as relações estabelecidas com outras organizações. Se, por um lado, a análise de redes sociais trabalha com os mesmos instrumentos de captação de dados utilizados pelas ciências sociais, questionários, entrevistas, análise documentário, por outro, ela oferece novas possibilidades na análise de tais dados. A análise de redes sociais tem uma dimensão propriamente social e comunicacional que permite traçar os elos as interações e as motivações dos atores em função do convívio, que é o concreto ou virtual, e dos interesses dos objetivos compartilhados. Nessa rede, cujos nós são conectados pela relação que estabelecem, percebem-se que não só emissor e receptor se ajustam a se influenciam na interação, como também recebem outra influência diretas e indiretas. A análise de redes sociais possibilita mapear e analisar não apenas a afetação das múltiplas afetações decorrentes das interações intra-organizacionais sociais mais amplas. No enfoque da rede, por ter prestígio, significa ser um ator que recebe mais informações do que envia. Sendo assim, a partir da análise das ligações, é possível identificar indivíduos mais bem proporcionados em relação ao fluxo relacional e que, em razão dessa posição, possuem maior poder de influenciar a comunicação entre os indivíduos com os quais se relacionam. A análise da rede aponta o poder de influência dos atores com base em diferentes aspectos posicionais. Ela identifica não só os líderes das opiniões caracterizadas como aquelas que mais influenciam as atividades e os relacionamentos das informações na rede, mas também os membros pelos quais passam os fluxos mais intensos, aqueles que mais intermediam contatos ou aqueles cujo potencial pode ser melhor explorado, além das conexões diretas e indiretas, o grau de reciprocidade, a interação dentre outros subgrupos e a coesão das relações. De forma análoga, também é possível identificar aqueles que constituem barreiras comprometendo o processo comunicacional. Assim, a análise da comunicação organizacional sob o prisma das relações de rede possibilita responder questões como: com quem cada indivíduo busca informação sobre determinado assunto? Quais deles se conhecem ou quem tem acesso a quem? Com que frequência trocam informações? E seus colegas sabem com quem buscar cada tipo de informação? E se utilizam tais fontes, que tipo de relação estabelecem? Mas com mais que responder tais questões, a análise demonstra como cada aspecto influencia a estrutura das relações do grupo. A rede considera a dinâmica dos objetos empíricos das ciências sociais e, portanto, é mutável. Ela possibilita indicar mudanças, permanência nos modos de comunicação e transparência
de informações nas formas de sociabilidade, aprendizagem, autoridades escritas e acesso aos patrimônios culturais e de saberes das sociedades mundializadas. Com isso, as redes constituem um meio de aprimorar a comunicação, respeitando a autonomia e as diferenças individuais, onde cada um constitui uma unidade em si, único de forma a posição ao considerar a capacidade e os recursos informacionais de cada membro e sua competência de compartilhá-los. A rede possibilita melhor promover articulações tanto na concepção quanto na execução de suas funções. A comunicação no contexto das organizações como processo relacional entre seus membros e destes com redes externas não é restrita a relações hierárquicas e aos meios formais, mas que as estratégias utilizadas pelos meios de comunicação institucional e mais ainda que os aspectos estritamente hierárquicos. Analisar a comunicação nesse contexto requer uma abordagem a partir dos vínculos construídos intencionalmente ou não, o que estão em constante interação e transformação. A comunicação não é e nunca será algo estagnado. Ela existe a partir de uma rede de relações que produz múltiplos sentidos. Nessa concepção, a proposta é abordar a comunicação organizacional como um processo social capaz de configurar e reconfigurar continuamente a organização ao mesmo tempo em que ela constitui realidade da organização. Ela modifica estruturas de comportamentos, considerando o servidor como um ator com grandes políticas públicas, como também para a participação individual do cidadão. O mapeamento da rede e a análise das relações indicam a necessidade de incentivar o aumento da densidade das relações recíprocas e a reciprocidade dos laços. O histórico de reformas administrativas e a influência dos diversos modelos de gestão pública emergem. A rede está inserida no centro de aposta de uma administração generalista focada em metas resultados no entanto, por que está escrito nos? No entanto, a reprodução de organograma nas relações informais é um indicativo de influência do padrão burocrático do administrador. Desconsiderar-se a ponte entre a rede interorganizacional ou intraorganizacional, ou seja, dentro, intraorganizacional, e a rede extraorganizacional, que é fora, do órgão como um elemento estratégico de acesso ao cidadão por meio de interação pessoal. É criar uma barreira e por meio de interação entre as redes que elas se renovam, a troca de informações é que as torna dinâmicas e possibilita a inovação. Legal, né? O próximo ponto vai ser sobre fatores positivos de relacionamento. Depois ele vai ter um comportamento sobre comportamento receptivo e defensivo, comportamento defensivo, habilidades e as habilidades necessárias ao bom relacionamento.